Vamos voltar então ao conceito de projeção ortogonal e ver como ela se aplica ao caso do segmento de reta, né? Vamos dividir esta parte aqui em três partes. Primeiro, segmento de reta, como é. Segundo, a superfície plana. E terceiro, como fica a projeção ortogonal de uma linha curva e de uma superfície curva, ok? Então, primeiramente, vamos ver como se faz a projeção ortogonal do segmento de reta, tá? Vamos entender então aqui o seguinte. Entender uma coisinha aqui. Eu estou mostrando então aqui para você, em azul aqui, a tela que vai receber a minha projeção, né? Fica mais fácil chamar de tela do que plano de projeção. Então, toda vez que eu for me referir ao plano de projeção, eu vou usar a palavra tela. Então, eu tenho minha tela aqui desenhada em azul, que vai receber a projeção. Esse em verdinho aqui, ó, seria o pedacinho de linha, o meu segmento de reta que eu quero projetar aqui. Então, é o verdinho. Em vermelho aqui, ó, eu tenho a projeção ortogonal do meu segmento. Quando a gente pensa em posição entre o segmento e a tela, existem apenas três posições fundamentais. Então, no primeiro caso aqui eu tenho ele paralelo, meu segmento está paralelo à tela. No segundo caso aqui, ó, eu tenho o quê? O segmento inclinado em relação à minha tela. E eu quero que você entenda que você está vendo uma imagem aqui estática, né? Mas podemos imaginar que houve um movimento do segmento daqui para cá. Então aqui eu teria uma situação assim, né? O segmento está em pé, paralelo em relação à tela. E aí gradativamente ele vai sendo deitado, tombado na direção da minha tela. Então, um pouquinho que ele sai fora aqui, ó, já está no segundo caso. Então, ele vai gradativamente sendo tombado até que, nesta posição aqui, nós teríamos então o nosso terceiro caso, que seria o nosso segmento perpendicular à nossa tela. Voltando aqui, eu tomei o cuidado de representar o meu segmento em verdinho aqui sempre com o mesmo comprimento L, né? Nos três casos. Então, ele tem sempre o mesmo comprimento. Como é que eu faço a projeção ortogonal aqui? Assim, eu vou passar pela extremidade A e B as minhas linhas de projeção, representadas por tracejadas aqui, que vão incidir aqui, ó, na tela, formando um ângulo reto. Pela extremidade B a mesma coisa. Linha de projeção passa por aqui em B e incide na tela, formando um ângulo reto. Olha que interessante aqui. O tamanho da projeção, tamanho H, né? Quando o segmento está paralelo à tela, o tamanho da projeção é igual ao tamanho do segmento. Então, H é igual a L. Já aqui, como é que eu faço a projeção ortogonal? Do mesmo jeito. Então, vamos lá. Linhas de projeção passam por A, bate aqui na tela em ângulo reto. Passam por B, batem aqui na tela em ângulo reto. Olha o que aconteceu com o tamanho H do segmento. Diminuiu. Então,
tamanho H é menor do que o comprimento do segmento. E isso o H vai diminuindo gradativamente, quanto mais esse segmento aqui deita, que é o que acontece aqui. Quando eu tenho o segmento perpendicular à minha tela, as linhas de projeção vão passar por B e por A e vão coincidir aqui, ó. Ponto A e B são coincidentes. Então, o que é que dá a projeção ortogonal do meu segmento AB quando ele está perpendicular à minha tela? Dá um ponto, ok? E eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais esse primeiro caso aqui, né? Então vamos fazer aqui uma outra montagem, só para melhorar um pouquinho o entendimento da questão do paralelismo. Eu estou colocando aqui uma montagem que eu fiz, que é uma tela. Esse papelão aqui representa uma tela de projeção, que eu quero mostrar um sistema tridimensional para você. Então, essa minha tela aqui está perpendicular em relação à base aqui, tá? E então, vamos lá. O meu segmento a ser projetado é esse pedacinho de vareta aqui, representa a minha linha. Então tá aqui, paralelismo. O que é o paralelismo mesmo? A gente pode expressar como sendo o seguinte aqui, ó. Nessa extremidade aqui, ó, até o plano, eu tenho a mesma distância que dessa outra extremidade aqui até o meu plano. É uma maneira de expressar o paralelismo. Ou então a gente pode dizer que a inclinação que essa linha tem, tomando como referência aqui, ó, uma horizontal aqui, né? Então a inclinação que essa linha tem é a mesma inclinação que a minha tela tem. Então tem inclinações iguais, segmento e plano, segmento e tela. Veja, se eu girar esse pedacinho de linha, posso dar uma volta completa nele, né? Se eu girar, eu estou tirando a condição de paralelismo do segmento em relação à tela? Um instante de silêncio para que você reflita e pense na resposta, se é sim ou se é não. Se fosse numa aula presencial, eu gostaria de ouvi-los e ver o que você acha. Infelizmente não temos essa situação, então eu faço a pergunta para mim mesmo e eu mesmo respondo. A resposta é não. Ao girar esse segmento, eu não estou tirando a condição de paralelismo em relação à tela. A menos que eu fizesse isso aqui, né? Isso, aí eu já estou caindo no segundo caso, né? Continuo então tombando o segmento, ainda é segundo caso, até que então, quando ele assume a posição exatamente perpendicular, eu tenho o terceiro e último caso. Ok? Espero que isso tenha ficado claro. No nosso próximo bloco, então, a gente vai ver como fica a projeção ortogonal da superfície plana.